E aí, galera do YouTube, estou hoje voltando aqui para falar com vocês sobre coisas que eu faço para me organizar em dias ruins. O último vídeo que eu postei nessa playlist foi sobre regras que eu sigo na minha manhã e na minha noite para ter um dia bom, produtivo, sem redes sociais, sem celular, que eu consiga fazer tudo que a minha vida de adulto, infelizmente, exige que eu faça. Só que, ironicamente ou não, depois desses vídeos, eu tive uma sequência de dias ruins, assim, que eu entrei no Instagram, fiquei mó tempão, percebi que eu não tava conseguindo dar conta, desinstalava, enfim. Aí eu voltei pra minha playlist e fui ver o que tava funcionando antes de eu entrar nessa, entre aspas, recaída. Só que eu consigo mapear hoje, nossa, eu tô ficando muito tempo, percebo, eu paro. Não são tentativas tão frustradas quando eu me afasto de novo. E eu percebo até que a intenção de voltar não é a mesma de antes. Antes era pra passar tempo. Hoje, na verdade, quando eu passo muito tempo na rede, que eu fico com raiva. Porque eu sei que o tempo dá pra fazer outras coisas. Então, eu coloquei aqui 6 estratégiazinhas, 6 coisas que eu faço pra me organizar nos dias ruins. Primeiramente, a definição de dia ruim. Gente, dia ruim é quando eu durmo tarde. O dia ruim, ele começa um dia antes. Se eu dormir tarde, o dia seguinte já pode ser que seja ruim. Porque se eu tenho um horário fixo para acordar e eu dormir tarde, eu dormi menos. Então, o dia ruim já começa na noite anterior. Então, um dia que eu acordo atrasada, um dia que eu me distraí nas redes sociais, fiquei muito tempo ali, ou um dia que eu estou triste e preguiçosa. Por incrível que pareça, acho que não é tão incrível, acho que aparenta bastante. Eu sou uma pessoa muito melancólica, então às vezes acontece de eu acordar triste e não querer fazer nada. Muitas vezes. Então, o que eu faço para me organizar nesses dias? Primeira coisa é me organizar. Quando eu me organizo, eu sinto que eu tenho mais liberdade de viver. Embora a organização é uma coisa que ela meio que te limita um pouco e te dita o que você tem que fazer, eu vivo melhor quando eu tenho ali estipulado mais ou menos o que eu tenho que fazer, se obviamente eu souber estipular as coisas certas. Eu consegui chegar num nível de conhecimento das coisas que eu vou colocar para fazer no dia, que eu consigo não sentir ansiedade. Eu não tô colocando um monte de coisa para eu fazer. Eu tô colocando coisas que eu sei que dá para fazer. E aí o ato de colocar, de escrever aquilo ali, é só para eu relembrar e ter um pouco mais rápido na minha mente onde consultar o que eu tenho que fazer. E aí isso daqui, ó, é a minha listinha de to-do list mesmo. Pode ser qualquer pedaço de papel que você consiga escrever sempre o que você precisa fazer. Então, tá, acordei tarde, não consegui nem tomar café direito, já tive que pular pro trabalho, tinha um monte de coisa pra fazer no trabalho, tive que sair de casa rápido, que é a maioria do caso das pessoas que trabalham fora de casa. O que eu faço quando eu percebo que eu tô vivendo um dia desse? A primeira coisa é resolver o que é urgente. Ah, eu tô tendo um dia, meu Deus do céu, que loucura, mas tem coisas já pela minha manhã que eu preciso fazer, minhas obrigações com o meu trabalho. Então, a primeira coisa, não vou pensar muito, resmungar, vou resolver logo as coisas que são urgentes, triste ou feliz, descansado ou não, eu preciso resolver isso aqui. E eu deixo para que a segunda coisa seja uma pausa para pensar o que aconteceu, uma pausa para refletir. Então, primeiro eu faço as coisas que são urgentes, já sabendo que quando eu me liberar daquelas atividades mais urgentes, eu vou ter sim um tempo para descarregar a minha ansiedade num papel. Então, a primeira coisa eu faço focada, porque eu sei que a segunda coisa já vai me ajudar. Aí, a segunda coisa, no caso, parar pra pensar o que aconteceu, eu vejo, nossa, hoje eu acordei o quê? Cansada? Foi porque eu dormi tarde ontem. Vou tentar não dormir tarde hoje. Percebo que meu dia tá sendo meio ruim, porque a primeira coisa que eu fiz foi acordar e já ver alguma notícia ruim que me deixou triste. Claro que, né, gente, vamos medir aí, tendo noção. Se for uma notícia muito triste que me impacta diretamente, o dia realmente tá acabado, mas se for uma notícia mais ou menos triste, uma coisa meio chata de ter sabido ali, que eu não queria ter sabido, eu entrei ali na rede social e me trouxeram essa notícia, acontecia muito comigo isso antes, eu vou só descarregar isso no papel. Ah, eu tô um pouco assim por causa dessa emoção que veio através de tal coisa que aconteceu, que eu não tenho como controlar, porque a vida é assim, a gente não controla, infelizmente. Eu adoro controlar tudo, mas a vida a gente não controla. Então, eu entendo o que aconteceu. Ah, eu tô cansada, eu deixei de fazer tal coisa que me sobrecarregou hoje, vou tentar não fazer mais isso, não repetir mais isso.
E aí eu tento ver aquilo ali das coisas que eu controlo. O que eu não controlo, eu só deixo ali. A vida é assim mesmo, aconteceu isso e é por isso que eu tô desse jeito hoje. Então eu tento entender o que que eu tô, por que que eu tô assim, pra depois eu entender como eu vou agir dentro dessa situação. Se é um dia que eu tô meio desorganizada hoje porque eu acordei atrasada, mas se eu dar uma acelerada, pode ser que eu consiga recuperar o prejuízo. Ou, eu tô um pouco triste, vou então exigir menos de mim hoje, vou planejar um dia mais leve. E aí, entendendo o que aconteceu e como eu vou reagir diante disso, eu vou pro terceiro passo, que é eu escrevo o mínimo que precisa ser feito até o fim do dia, se for um dia ruim. É um dia ruim mesmo. Notícias ruins, tô triste. Eu não posso me dar o luxo de ter dias ruins só porque o dia tá nublado, porque eu moro na Irlanda e a Irlanda é um lugar nublado e que o chão sempre tá molhado e me incomoda muito. Eu tento não me cobrar muito no dia que eu tô extremamente triste, mas eu tenho aquelas coisas mínimas que eu tenho que fazer sempre. Então eu escrevo lá. Por que que eu escrevo? Porque por mais que eu esteja triste e não vou ser super produtiva, existem coisas inegociáveis que eu preciso fazer. Eu preciso me alimentar bem. Eu posso comer uma besteira, sim. Eu posso sim. Eu vou comer um chocolate, porque hoje eu tô triste. Mas eu não vou comer 3 barras de chocolate ou uma barra de chocolate. Eu não vou comer uma barra de chocolate. Eu vou comer o chocolate e depois de eu já ter comido uma comida. Não, hoje eu tô triste, eu vou comer muita coisa assim que pra me confortar. Sim, vou mesmo, porque eu tô triste hoje, mas eu vou fazer isso depois de eu ter comido um prato de arroz e feijão e ovo. Eu tô balanceando, eu vou deixar assim, que essa coisa que é meio podre me confortar hoje, mas depois de já ter feito uma coisa boa. Pra mim mesma, por amor a mim mesma, não é porque ninguém tá me cobrando isso, não é porque eu não tenho nada pra provar pra ninguém, mas eu preciso nutrir primeiro meu corpo, depois eu vou deixar fazer besteira. Eu vou assistir sim um filme, uma série, alguma coisa, mesmo que eu tinha outra tarefa pra fazer, porque hoje eu não tô bem, mas eu vou organizar quando que essa tarefa que tinha que ter sido feita hoje vai ser feita, pra eu poder assistir o filme em paz, sabendo que aquela outra tarefa vai ter outro momento para ser feita. Senão eu vou assistir a série estressada, porque a coisa que tinha que estar acontecendo ali não tem nenhum lugar para acontecer, ou eu simplesmente estou ignorando que aquilo ali vai virar uma bomba lá na frente. Então essa terceira parte do planejamento, ela é bem essencial. E antes eu me sentia mal porque eu demorava muito nessa parte. Eu ficava, nossa, mas parece que eu tô gastando mais tempo planejando do que fazendo. Só que é uma questão de prática. Tem gente que eu acho que já deve ter isso na cabeça. Eu prefiro escrever. Eu preciso sim escrever que eu preciso escovar o dente depois do almoço, porque eu trabalho de casa. E pode ser que eu venha aqui rapidão desbloquear, bater o ponto e me deixei aqui, esqueci de escovar o dente. Então eu escrevo, por mais que seja óbvio, até mesmo pra eu ter aquela sensação maravilhosa de passar ali, fiz. É uma tarefa básica, mas eu fiz. O quarto passo é que eu evito ao máximo os aplicativos que mais me distraem até finalizar as maiores obrigações. Você já sabe que você está tendo um dia ruim, você já sabe provavelmente que te causou esse dia ruim, já entendeu o mínimo que você precisa fazer, mas por mais que seja mínimo, tem que ser feito e às vezes são coisinhas chatas. Por mais que você tá tendo um dia ruim, você tem que trabalhar. Por mais que você tá tendo um dia ruim, você tem que estudar. Você tem que cumprir algumas coisas. Até mesmo se alimentar, né? Se comer ali um prato de arroz e feijão. Aqui, por eu ser mais organizadinha com questão de comida, porque eu não gosto de sair da minha dieta, eu já deixo a comida pronta no fim de semana, e aí durante a semana eu vou comendo, só vou repondo aquilo que for acabando. Mas mesmo que já esteja pronto, eu ter que desgrudar aquele arroz que já tá ali há 3 dias, jogar o feijão ali no meio, fazer uma salada. Essas coisas, elas são um pouco mais trabalhosas num dia que você sabe que tá sendo ruim. Então, a probabilidade de você querer se anestesiar durante esse dia, fazer coisas que são mais legais do que aquelas coisas mesmo que são simples e mínimas, e você já negociou com você fazendo a lista de coisas que você tem que fazer nesse dia. Você sabe que você tem que fazer, a probabilidade de você acabar caindo ali em redes sociais, vídeos, ou coisas que simplesmente só vão te distrair, só vão fazer você querer sair daquele dia que tá sendo muito ruim. É uma coisa que a gente tem normalizado muito. Eu também, às vezes, faço isso, fico vendo um monte de vídeo no YouTube, quando é um dia que eu sei que, na verdade, eu tenho que parar e refletir o que tá acontecendo. E essa parte de parar e pensar o que tá acontecendo, ela é muito chata, ela exige de você, assim, disciplina, porque é muito mais fácil você pegar as redes sociais e ficar vendo vídeo que vai te fazer rir,
do que você encarar aquilo ali. Eu errei nisso, eu tenho que melhorar naquilo. Então, a quarta coisa é aquela que praticamente vai definir se você realmente vai conseguir reverter esse dia ruim para um dia ok, ou se você realmente vai se afundar e fazer desse dia um dia pior. Porque se você se compromete, tô tendo um dia ruim, mas vou cuidar de mim, vou me alimentar bem, vou tomar água, vou fazer o mínimo das coisas que eu preciso fazer, porque eu sou uma pessoa adulta e responsável. Fazer essa escolha de sair das redes e sair daquilo que você sabe que vai te distrair, vai definir o que vai ser feito com o seu tempo, na verdade, né? Porque você pode organizar todo o seu dia, mas se você não dedicar o seu tempo às tarefas, você vai estar fazendo outra coisa. E aí é a hora que eu vejo realmente se eu vou conseguir ter um dia bom e transformar, né, esse dia que já tinha sido ruim até dado momento em um dia que no fim ainda vou conseguir fazer coisas boas nele. Mesmo naqueles dias que eu considero ruins por eu já ter passado muito tempo nas redes. Aí eu falo, não, calma, esse dia tá sendo estragado porque eu estou evitando muito o que eu tenho que fazer e eu já gastei aqui, no fim de semana principalmente, já gastei aqui 1h30, 2 horas, sei lá quanto tempo, nas redes sociais. Aí agora eu vou fazer o quê? Vou passar o resto do meu dia nisso, já que eu já estraguei o dia até agora? Não, aqui é a hora de você fazer uma escolha. Eu estava vivendo esse dia dessa forma até agora, mas entendendo que eu quero ter um dia diferente, que eu quero fazer coisas melhores, eu vou evitar as coisas que me distraem, eu vou tentar focar nessas coisas aqui que eu tenho que fazer até o fim do dia. Então eu evito aplicativos que me distraem, que no caso hoje é YouTube e WhatsApp, Instagram se estiver instalado, e aí eu passo o resto do meu dia com a minha listinha, principalmente dia da semana, que eu já tô aqui na mesa. Se for fim de semana, eu escrevo na minha agendinha e tento manter o foco naquelas coisas que eu tenho que fazer, que geralmente são coisas gostosas de fazer. Então eu só tento não ficar me distraindo com qualquer coisa pra conseguir fazer coisas que são gostosas, mas são trabalhosas de fazer, que é o que eu vou falar aqui no tópico número 5. Quinta coisa, deixo pra fazer as coisas legais nesse dia, porque já era um dia que eu acordei meio triste, acordei atrasada, eu não vou me punir porque eu tive um dia ruim, eu não vou me punir porque eu acordei atrasada, eu já tô tendo uma manhã estressante porque eu acordei atrasada ou porque eu dormi pouco, então eu vou me punir por isso? Não. Eu vou fazer uma coisa legal. Hoje foi um dia que tive imprevistos, consegui lidar com eles e vou finalizar bem, vou fazer uma coisa legal. Exemplos de coisas legais que eu faço. Eu nunca achei na minha vida que eu ia falar isso, mas eu vou pra academia ouvindo música alta e bem animada. E isso me faz relaxar. Estranho, né? Eu também acho, porque eu não era assim. Eu deixo pra ouvir as músicas super animadas só no fim do dia. Não ouço música durante o dia, porque já tô tendo um dia estressante, tenho que resolver várias coisas. Deixo pra ouvir música no fim do dia e aí pega esse tempo pra ir pra academia. Porque aí dane-se, eu só tenho obrigação com o meu corpo nessa hora. Eu, às vezes, ouço um podcast enquanto eu tô lavando louça, eu assisto realmente algum filme ou alguma coisa que não vai atrapalhar meu sono. E não esquece, gente, mesmo que você vai fazer uma coisa legal no fim do dia, você tem que tentar não estragar o próximo dia, não se planejando bem pro próximo dia. Então, a quinta coisa é fazer alguma coisa legal no fim do dia, porém, a sexta, dormir cedo para ter um dia melhor amanhã. Então, por mais que no fim do dia eu quero fazer uma coisa legal, eu tenho que fazer uma coisa legal que se encaixe no tempo para eu conseguir dormir bem nesse dia, porque eu já foi um dia estressante, dormi pouco, enfim, tô triste. Tento não estragar o dia seguinte, descontando a raiva que eu passei nesse dia ruim. Isso me ajuda bastante. Geralmente, nos 2, 3 dias seguintes, pode ser que tenha impacto desse outro dia que eu acabei deixando tarefas, porque eu tava triste, porque eu tava muito estressada. Então, eu preciso continuar seguindo algumas regrinhas para não estragar toda a semana e, enfim, aí depois entrar naquele buraco sem fundo que você já percebe que você já não dá mais conta de nada. São aqui, então, regrinhas que eu tento seguir nos dias ruins. E aí, só pra deixar uma errata aqui, quando eu coloco os vídeos e falo que eu faço as coisas, não quer dizer que 100% dos dias, todos os dias, eu estou fazendo essas coisas. São coisas que eu falo, que eu percebo, nossa, quando eu fiz isso para melhorar tal coisa, deu muito certo, vou falar para as pessoas fazerem isso. E porque às vezes, quando eu tenho minhas recaídas, eu fico meio me sentindo hipócrita, porque eu tô falando aqui que eu estou fazendo uma coisa, mas na vida real, às vezes eu tenho, sim, momentos que eu não estou fazendo nada do que eu falo.
Quer dizer, não nada, né? Mas eu perco ali uma boa base das coisas que eu faço. Mas fazer esses vídeos aqui tem me ajudado bastante porque eu tenho compromisso público, nem tão público, porque não é tanta gente que assiste. Inclusive, se você tá assistindo, deixa um comentário aí pra eu saber que você tá assistindo. Mas pelo menos através desses vídeos eu consigo perceber o que eu faço, ouvir eu mesma falando, lembrar quanto que isso é legal para colocar em prática e aí realizar de novo. Para vocês que estão assistindo, o legal talvez seja você comentar com você mesmo através da escrita. Ah, faça isso quando você estiver desse jeito, manter um diário, uma coisinha ali para você lembrar das coisas que funcionaram e conseguir, né, ter recursos para voltar aos eixos quando vocês saírem dele, porque a vida é uma eterna arrumação e bagunçação das coisas. Então a gente tá no momento legal, nessas horas a gente vai preparando recursos e coisas para que nos dias ruins a gente consiga dar conta do mínimo. E aí, né, com o passar do tempo, esse mínimo não ser tão mínimo. Hoje, num dia estressante, eu consigo ter essa incrível válvula de escape que é o esporte. Antes, para mim, o esporte era o que me estressava. E hoje é uma coisa que me ajuda a me distrair das coisas da vida, assim, dos estresses. E eu gosto muito de ter conquistado todas essas coisas. Não sou uma pessoa perfeita e que tá cagando regra aqui, não. Eu só tô falando as coisas que tá dando certo pra mim e espero que dê certo pra vocês. E, enfim, é isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Espero vocês nos próximos vídeos. Deixa um comentário legal, curte aí pra eu saber que tem gente vendo eu tô falando sozinha aqui. E tchau, tchau, gente. Até mais.